primeira parte do pedal vai passar pelos Vosgos. Em Neuvilla Lissavern, vamos entrar na planície do Reno e avistaremos muitas cegonhas. Após uma pausa em Steinburg, seguiremos para Brumath. Lá queremos encontrar o meu sogro, almoçar e depois seguir em direção a Strasbourg. O dia começa, como agora já de costume, com um friozinho básico. Fazemos a foto em frente do ótimo hotel e partimos. La Petite-Pierre é situado no lado oeste dos Vosgos do Norte. Logo após a saída, estamos adentrando realmente na floresta dos Vosgos. Os Vosgos formam uma cordilheira norte-sul, limitando a planície do Reno no oeste, enquanto no lado leste do Reno se ergue na Alemanha o Mato Preto. A passagem com a bicicleta é sensacional, linda e emocionante, e de fato a gente espera de ver gnomos, anões e elfos a cada momento. O cenário lembra às vezes de filmes. Infelizmente a GoPro não consegue captar bem as emoções que estamos sentindo nesse lindo amanhã. A gente não iria se admirar de ver o gnomo, né? 1, 2, 3. Com a Branca de Neve. O nome Vosgos se origina no antigo deus das montanhas e florestas, Vosegos. A maior parte dos Vosgos é coberta de florestas. A maior elevação dos Vosgos, com 1.424 metros, se encontra na parte sul da cordilheira. Fantástico, fantástico. Saindo dos Vosgos, entramos no vilarejo Neuville-les-Saverne e estamos surpresos com uma atração que não esperamos: cegonhas, e muitas cegonhas, voando, ninhando e fazendo o típico ruído batendo os bicos. Esse ruído pode ser feito em diversas frequências, funcionando como meio de comunicação entre o casal e o grupo completo. Vale a pena ler sobre essa ave incrível que deu origem a lendas e mitos. A cegonha é marco e símbolo da Alsácia. Existe a lenda que essa ave estava presente durante a crucificação de Jesus. Por isso, os alsacianos respeitam e honram as cegonhas. Além disso, felicidade, proteção e bênção se fazem presentes se uma cegonha está fazendo um ninho em cima da casa. Ficamos fascinados de poder ver e fotografar elas de tão perto no seu habitat natural. Eu... Sim. Lá em cima, tá vendo a cegonha? Só quero fazer uma foto da cegonha. Aqui. Cuidado, caros, bem ao lado, bem ao lado. O que aconteceu? Olha lá em cima, as cegonhas no ninho. Tá vendo os filhotes agora? Oi, filhotes. Olha lá em cima lá, que legal, duas lá, ó. Ô Jorge, Sim, tem duas lá. podemos pegar lá pra tirar foto? Três? Tem três lá. Lá, ela falou que entrando nessa ruazinha, tem uma foto bem linda pra fazer aqui. Vamos lá fazer uma foto. É, eu entendi que ela porque falou, o sol ela está...
O sol está na direção certa. Filhote, não quer fotografar? Sim. Agora dá pra ver eles. Então lá, ó. Olha lá, os filhotes também. Vamos lá. Lá tem um telhado, tem 5 lá em cima. Você vê ali, chegou. Olha aqui em cima, Cláudia, tem 5 lá. Esses aqui são muito lindos. E o sol está bem certinho para iluminar eles. Tira daquela portinha ali, Jorge, ó. Tá escutando o barulhinho que eles fazem? Dá pra tirar mais de lado pra aparecer mais de Aí, Cláudia, ó. Tem a portinha ali da foto. É desse? Ja. Meu Deus, aqui. Levanta. Será que é menino ou menina, gente? Não, isso é uma menina. der falschen Richtung unterwegs. Sim. Schau auf die Karte. Lá em cima, lá, ó, que legal. 2 lá, ó. Em Steinburg, estamos alcançando o canal que interliga Nancy com Strasbourg e tem um comprimento de 293 km. E ao longo do seu percurso, 154 eclusas. Vamos, após de uma pequena pausa, seguir esse canal até o nosso destino. O canal hoje não é mais importante para a economia, em função das muitas eclusas e da sua estreiteza. Wirklich als Bike-Trotter. Ja. Mas, como outros canais menores e rios na França e Holanda, ele é usado por turistas que alugam um barco tipo casa flutuante e viajam e vivem dias e semanas nesses barcos. Era bonito de ver famílias inteiras tomando seu café da manhã nos conveses dos barcos. A ciclovia segue o antigo caminho de Sirga e novamente estamos admirados com a beleza desse ambiente. Cuidado, Yuri. Bonjour. Vamos fazer a desviação.
Brumath. 10 Kilometer von hier. Sim? Sim. Finalmente chegou o grande momento, em especial para minha querida esposa. Em Brumath, estamos encontrando meu sogro, que vai nos acompanhar por 3 dias de bicicleta. Do jeito como ele anda de bici e capta as coisas, não parece nem um pouco que vai fazer 79 anos em 6 meses. Estamos muito alegres com a sua presença e vamos apreciar cada minuto com ele. Hallo Biketrotter in Deutsch. Agora faltam apenas 22 quilômetros até Estrasburgo, e a curiosidade de conhecer essa capital inoficial da União Europeia está crescendo. Ja. Estamos chegando em Estrasburgo. Heute Abend gibt's Schwan. Was gibt's heute Abend? Ah, Schwan. Enquanto procuramos o caminho para o hotel, vou apresentar umas informações e curiosidades dessa cidade. Alle hier, ja, ne? Mal kurz gucken. Jetzt müssen wir hier darüber. Und dann darüber, ne? Estrasburgo é sede de muitas instituições europeias, do Conselho Europeu, do Parlamento Europeu, do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, do Provedor de Justiça Europeu e do Eurocor. Por isso, a cidade se compreende como capital da Europa. Em Estrasburgo, Claude Joseph Roger de Lille compôs em abril de 1792 a La Marseillaise, hino nacional da França. Jo, alle da. O nome Estrasburgo é testemunhado a primeira vez no ano 589 e é composto das palavras alto-alemão antigo Strasse, que significa Rua do Exército, e Burg, que significa cidade fortalecida. A cidade se situa nas margens do rio Il, que se ramifica na cidade e forma ilhas. Na Ilha Grande se situa o centro histórico. Os bairros no leste, com o porto, atingem o Reno. Na margem leste do Reno se situa a cidade alemã Kehl. As duas cidades são conectadas pela Ponte da Europa. Colocam as bicicletas aqui. Estacionamos as bicicletas no hotel, que fica bem no centro histórico, guardamos as coisas e já começamos em pequenos grupos a explorar o centro histórico da cidade, em especial o bairro La Petite France. Durante a caminhada, com direito a uma forte tempestade, vou passar uns pontos da história de Estrasburgo. A planície de Estrasburgo é continuamente habitada e usada para assentamentos desde mais ou menos 1300 anos antes de Cristo. Das ist total der Unterschied. Wenn Sie etwas mehr fahren, die ideale Mischung.
contexto medieval até a sua capitulação no dia 30 de setembro de 1681, frente ao exército francês, Strasbourg pertencia ao Santo Império Romano. As famílias Müllenheim e Zorn eram no medieval as famílias mais influentes e importantes. A rivalidade pelo poder entre elas, de 1262 até 1681, levou frequentemente a batalhas nas estradas da cidade. A prefeitura, por exemplo, recebeu 2 entradas separadas, uma para a família Müllenheim e uma para a família Zorn. Du kriegst dann Punkt für Rotwein und Leute? Também as 2 margens do Ill foram nomeadas conforme as famílias. Uma margem se chama Kai Müllenheim e a outra Kai Zorn. Sob o reinado dessas famílias, Strasbourg se desenvolveu para um dos polos mais importantes econômicos da região. Mein Vater hat gerade erzählt, als er hier gearbeitet hat, ne? Rot bedeutet anscheinend nicht anhalten, sondern weiterfahren. Depois da invenção da imprensa pelo Gutenberg, Strasbourg tornou-se rapidamente num centro da produção de livros. Os profissionais da imprensa de Strasbourg contribuíram muito para a propagação da reforma. Guck mal, diese Schlösser als Zeichen der Liebe, das finde ich schrecklich. Wie kann ein Schloss Zeichen der Liebe sein? Das ist doch nicht nass. No ano 1605, Johann Carolus redigiu e publicou em Strasbourg o primeiro jornal impresso do mundo. nur nicht, dass das Licht reinfällt mit der Sonne dahin. Em 1482, os patrícios perderam poder e influência depois da revolta dos artesãos. A nova Constituição, que valeu até a Revolução Francesa, entregou 2/3 dos assentos da Assembleia às corporações de ofícios. Strasbourg tornou-se assim uma das primeiras cidades livres e uma república dentro do Santo Império Romano. No meio de um período de paz, a cidade foi ocupada pelo exército francês em setembro do ano 1681. A ocupação da cidade foi afirmada na Paz de Ryswick em 1697. E os protestantes foram excluídos das funções públicas e a Catedral de Strasbourg tornou-se novamente católica. Ja, kannst du mir an, wie viel Uhr es ist? 16:45. Na época da Revolução Francesa, a cidade tornou-se um centro para os republicanos da Alemanha. Na era da industrialização, a população triplicou até o final do século XIX e alcançou 150.000 habitantes. Hoje a cidade tem em torno de 292.000 habitantes. Guck mal, Karussell. Ja, guck mal, das habe ich immer geliebt. Kettenkarussell, das fand ich auch immer toll. Und das dann so. Guck mal, ist das riesig, ne? A catedral enorme foi construída entre os anos 1179 e 1439 e é uma das maiores igrejas construídas de blocos de arenito. A sua torre do norte se ergue 142 metros. Com essa altura, a catedral é o prédio mais alto, construído durante a época do medieval. A torre pode ser vista dos Vosgos e do Mato Preto.
Torre do Sul nunca foi construída, por isso a catedral tem a sua aparência característica assimétrica. A arquitetura e detalhes no interior tornam essa catedral um monumento da história da arquitetura sacral. Como de costume, finalizamos o dia com vinhos da região e pratos típicos. Uns se arriscaram de degustar escargot, um prato bem típico da região e super delicioso. Outros optaram pelo Flammkuchen, outro prato muito típico da Alsácia e igualmente muito bom. Gostou do vídeo? Assine embaixo meu canal e me dá um grande joinha.